Falei, senhores, beleza, Alex? Então, mais um vídeo. Fazer algumas complementações econômicas sobre o que eu venho debatendo aí, eventualmente contra não só no Moura, outras pessoas aí da direita, ou mesmo talvez algumas coisas eu falei sobre contra o anarcapitalismo, ou só contra o anarcapitalismo. Não de maneira tão profunda, mas também fiz algumas breves críticas, ou uma só, não sei. E vou fazer um vídeo talvez criticando de novo algumas posturas realmente no Moura, com as quais eu não concordo, acho realmente inadequadas. E vou complementar, realmente muitas ideias não batem, né? Para mim, apenas o Vismo é uma pessoa que não necessariamente busca a exatidão da realidade, apenas busca aquilo que é o próprio interesse dele. Ele diz que ele não deixa o mundo mudar aquilo que ele é, mas ele também aparentemente não deixa nem Deus mudar aquilo que ele é, tanto que ele tem várias atitudes inadequadas aí em relação a outras pessoas e tal, e outros vlogs, outros youtubers na internet, talvez até a mim, não sei. E até porque eu acho que pelo menos no meu desvio de quantidade, assim, eu sou um vlogger muito pequeno, né? Eu não sei se eu consegui, entre aspas, chamar a atenção aí do Nando Moura. Embora eu considere ele uma pessoa em muitos pontos equivocada. Bom, iniciando aí o que eu tenho a dizer, tive a oportunidade de assistir, acho que não só esse vídeo, alguns outros vídeos do Nando Moura, principalmente em relação àquele que ele comemora o 1 milhão de inscritos, né? E realmente acaba se demonstrando ali que não é uma pessoa que visa realmente a correção. Até já tinha criticado isso em outro vídeo, ele é uma pessoa que, por meio do trabalho, depois ia acreditar, não, porque já trabalhei muito, já fiz várias coisas, agora posso fazer o que quiser na internet, meio deu uma ideia, não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas deu uma ideia que ele se dá realmente o direito de fazer o que ele quiser na internet, cometer vários tipos de pecado, vários tipos de escárnio. E realmente, apenas ele se considera legítimo, ou ele considera legítimo de poder fazer qualquer tipo de intervenção, inclusive escarnecedora contra outras pessoas, apenas porque ele tem trabalho, ou seja, ele se julga superior porque ele tem trabalho. E esse é o problema da direita. A direita considera porque tem dinheiro ou porque tem trabalho, porque trabalhou muito na sua vida, ela se dá o direito e a autoridade de julgar outras situações. E eles não têm essa autoridade, realmente eles não. Eles acham, se julgam talvez nesse poder. Alguns, inclusive, chamam isso de direita chuca e acham que sim. Tem pessoas que não têm capacidade de debate, não têm mansidão suficiente, inclusive para convencer e converter ou ajudar na conversão. Quem converte é o Espírito Santo, mas ajudar realmente na conversão, se você fala junto com a direita, se você fala de Cristo, e você tem esse objetivo de ajudar na conversão de outras pessoas. Muitos da direita não acabam, se eventualmente cristão, acabam não tendo essa mansidão argumentativa para tentar realmente convencer as pessoas dos erros delas, se é realmente que elas estão erradas. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso agora. A questão de alguns eventuais erros que a direita acusa a esquerda e no final, de novo, ela está errada. Outra atitude inadequada no Nando Moura, que acaba sendo essa. Um complemento, talvez, de uma coisa que eu não havia falado no outro vídeo, é que ele havia falado sobre a questão, talvez para fechar esse tema, né, da questão necessidade de estudar, necessidade de saber das coisas, como se fosse uma coisa totalmente necessária você ler a doutrina da direita. Não. Eu já exauri esse tema, né, discordando dessa opinião. Acho que o que salva você realmente não é a economia. Mas eu queria apenas agregar um pouco mais, uma parte principalmente quando a gente fala da escola, quando a gente fala de MEC, principalmente em relação aos jovens, mais adolescentes ali, apesar de, sei lá, 11, 14 anos, 12, e que eventualmente vão aprender coisas sobre o comunismo. E na minha visão, claro, que se a pessoa quiser se aprofundar, é um direito dela. Mas assim, normalmente essas pessoas mais jovens, mesmo as que não trabalham, elas não vão procurar se aprofundar em temas paralelos em relação seja ao capitalismo ou seja ao esquerdismo. Não vai acontecer. Porque eles têm outras coisas para fazer, outras coisas que eles consideram mais importantes. Eu, com 14 anos, queria jogar videogame. Eu, tendo aprendido alguma coisa sobre o comunismo com o ensino do MEC, realmente aprendi alguma coisa sobre o comunismo. Isso não quer dizer que só porque esse tema até era interessante, agora eu vou buscar a doutrina crítica do capitalismo para criticar os comunistas ou a doutrina crítica comunista para criticar os capitalistas. Eu não vou fazer essa busca.
porque eu quero ver outras experiências, fazer outras coisas. Jogar videogame, jogar futebol, que seja, qualquer coisa. Então, apenas se você realmente tiver muito interesse nesses temas, ou eventualmente quiser ser economista, alguma coisa, você teria necessidade de se aprofundar nesses temas, porque na verdade, do ponto de vista espiritual, realmente é uma coisa totalmente insuficiente, não há necessidade. Ah, você quer purificar o mundo com 3 cadinhos de sei lá, alvejante? Não. Eu quero purificar o mundo com aquilo. Nem purificar, ajudar as pessoas a se purificarem. Esse é o meu objetivo. Talvez com esse canal, né? Ajudar as pessoas realmente a se esclarecerem sobre a verdade em relação a Deus, em relação a outros temas, em relação ao próprio comunismo ou à própria direita. Esse é o meu objetivo. Agora, se elas vão se purificar, na verdade vai ser uma decisão delas. Embora eu ache sim o evangelho muito mais eficiente, do ponto de vista de tranquilidade espiritual, do que qualquer economista, qualquer livro de economia, qualquer livro de direito, qualquer livro de crítica social, seja da esquerda ou da direita, qualquer engenharia social que você possa imaginar, qualquer tipo de manipulação de pensamento. Eu acho o evangelho muito mais eficiente, sim. E não é só 3 cadinhos. Aliás, pode ser 3 cadinhos muito mais eficientes do que qualquer grande desinfetante que você considere, porque você acha que a purificação vem da economia. Você mesmo se contradiz nesse ponto. Você acredita que a purificação das pessoas vem por meio de conhecimentos econômicos em relação, inclusive algumas críticas que talvez sejam justas contra o próprio comunismo. Você acredita que a purificação está nisso? Não, a purificação está no bom comportamento diante de Deus. Essa questão econômica pode até ser bom comportamento, mas é apenas um aspecto. É só um ponto. Seja a questão econômica, seja a questão cultural. A questão cultural talvez ainda um pouco mais. Você mesmo diz que quem gosta de música tem vida interior. E outras formas de arte também, né? Eu também gosto de videogame que tem música, músicas muito boas, por sinal, você mesmo confessa isso. E realmente eu vejo dessa forma mesmo. Acredito que você acaba caindo numa contradição, porque você acredita que a pessoa pode mudar porque ela tem conhecimentos econômicos. Mas então você está extraindo valores da própria economia, dos próprios conhecimentos econômicos da direita. Além de questões morais, que aí você talvez teria mais razão, mas você também acha que a questão financeira já realmente simboliza ou exemplifica, no sentido assim de ser um exemplo para os outros, que a pessoa que tem uma certa boa condição econômica já é, entre aspas, uma boa pessoa, como se você já pudesse realizar esse julgamento, que nem sempre é verdade. Talvez até na maioria das vezes não seja. Mas assim, então você mesmo se contradiz, porque você diz que não se pode extrair valores da economia, e eu vou criticar isso um pouco mais à frente, quando você mesmo acredita que do ponto de vista capitalista você pode extrair valores e pode talvez até realizar julgamento da pessoa, porque ela tem uma certa condição financeira ou uma certa ordem moral de comportamento. Mas voltando, talvez ao tema principal do vídeo, eu vou falar exatamente sobre isso. Que o Nando Moura havia comentado no seu vídeo, chamou de burrice a questão de você poder extrair valores da economia. Olha, pode até ser, é um erro que você mesmo cometeu, mas pode até ser que seja verdade, pode até ser que seja burrice você extrair valores da economia. Mas não, Marx não fez isso. Por quê? Ele pegou o conceito do princípio de igualdade. Claro que ele não seria talvez aplicado em toda a sua máxima extensão. Na prática, isso eu imagino que nunca aconteceu. Nunca se deu para fazer isso. Mas assim, o que Marx fez? Ele buscou construir a teoria comunista com base no princípio da igualdade. Não que ele retirou da própria tese, da própria economia, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade já era um direito natural. Ele provavelmente reconhecia isso. Eu não sei se isso está escrito literalmente na obra de Marx. Mas ele não é que ele retirou. Só se alguns comunistas fizeram isso depois, retirar algum tipo de valor. Mas a igualdade não, a igualdade já era prévia. Tanto isso é verdade, que o objetivo da teoria de Marx, aquilo que eu já expliquei em outro vídeo, é a questão, por exemplo, da teoria do grande celeiro, mediante autodeterminação. Autodeterminação não é um valor, é um método. O que você, de acordo com o tamanho da tua família, e talvez, porque todos trabalhariam praticamente, nem de acordo com tanto com o critério do trabalho, mas com o critério, por exemplo, do tamanho da sua família, você ganharia a sua ração, que seria totalmente variada de acordo com a produção do Estado. Nem do Estado, das pessoas que compõem aquele país. Então você vai lá no grande celeiro e você tira aquilo que você precisa para sobreviver, você e sua família, na quantidade necessária. Então não é só a batata, a cebola, a beterraba, não é só isso. É todos os tipos de alimentos eventualmente produzidos. Você vai ter acesso a tudo de acordo com o tamanho da sua família. Então essa seria a teoria do grande celeiro. Não acho que isso seja praticável, acho muito difícil de aplicar porque as pessoas não querem. Essa é a verdade. Se elas quisessem, talvez até daria. Mas eu não viso muito essa revolução, esse pensamento assim revolucionário. Embora ache ele parcialmente correto, mas eu não busco isso
Porque eu acho que as pessoas não querem, democraticamente elas não querem. No meu comunismo, a pessoa se quisesse sair do país, ela teria todo o direito, poderia criticar o sistema se quisesse, liberdade de expressão, não poderia ser ofensiva, claro. Calúnia injúria e difamação como crimes, mas de certa forma nem precisaria porque seria autodeterminação, mas já seria uma atitude errada. Ou seja, essa pessoa poderia, se quisesse, sair do sistema totalmente tranquilo, não seria obrigado, forçado a ficar no país, como talvez em alguns regimes comunistas aconteceu. No meu caso seria totalmente diferente. Então, apenas esclarecer que não é extrair valor da economia, é aplicar sobre a economia ou sobre um determinado método de produção ou de vivência algum princípio que eventualmente seja um direito natural, alguma coisa. Não seria uma igualdade total, mas seria uma forma, talvez até entre aspas aristotélica, de se aplicar o princípio da igualdade. Uma forma aplicada de acordo com a realidade de cada qual, entendeu? Mediante a autodeterminação, que na minha visão até pode ser um valor em si, mas não seria um valor isolado em si mesmo. Seria mais um método que propriamente um valor. Talvez até um sentimento das pessoas de quererem realmente fazer as coisas por si só. Mas eu gosto de Deus, né? Eu não seria talvez autodeterminado totalmente individualmente. Eu não ia abrir mão, por exemplo, do meu direito, talvez, a, ao culto, ao culto a Deus. Então, no meu comunismo haveria liberdade de culto, entendeu? Mas eu não estou me propondo a ser nenhum tipo de liderança política. Embora acredite que realmente o método seja mais interessante do que as pessoas imaginam. Nesse caso, apenas esclarecer o que eu acredito que Marx disse. Até porque eu acho que Marx, em alguns momentos, ele talvez tenha ido além. Eventualmente, ele fala alguma coisa contra os muçulmanos, que algumas classes ou raças vão ter que ser talvez até eliminadas. Eu não tenho muita certeza dessas informações, mas se ele disse isso, eu acho que ele está errado. Eu não poderia criticar, por exemplo, tanto o campesinato, e ele deu uma criticada. Eu não sei se concordo com isso totalmente. A princípio, não concordo. Se ele disse para eliminar, não sei se essa é a melhor palavra, mas se ele disse para excluir de alguma forma os muçulmanos, eu também não sei se concordo com isso totalmente. Provavelmente não, a princípio. Então, essa é a questão. Houve realmente erros. O Moura não está conseguindo saber explicar, está falando apenas porque tem interesse. Ele não está falando realmente por fazer uma análise restrita da verdade. A análise da verdade dele é apenas análise fática. Teórica, ele não consegue fazer realmente análise. Ah, mas estudam só economia. Que estudam porque os Blue Books. Os Blue Books. Né? Como se as pessoas fossem obrigadas a ir a fazer aquilo que eu falei. Pessoa de 14 anos, ele é obrigado a ter conhecimento da doutrina crítica do capitalismo sobre o marxismo. O cara é obrigado. O cara que estuda medicina, que não tem tempo para estudar muitas essas coisas, ele é obrigado a conhecer a doutrina crítica do capitalismo sobre os marxistas. Realmente não dá. Então é isso aí, fica o meu registro aí. Mais um vídeo criticando essa questão da direita. Eu apenas usando talvez o Nando Moura como esse trampolim para poder esclarecer alguns pontos que doutrinariamente não é exatamente isso aí, não. Poderia falar a mesma coisa do Olavo de Carvalho, mas acho que o Olavo de Carvalho ele tem talvez um apego à lógica um pouquinho mais esmiuçado do que o Nando Moura, que apenas fala aquilo que ele quiser, porque se dá o direito de falar aquilo que ele quiser porque ele trabalhou. Não, tá porque eu trabalhei, porque eu trabalhei. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Sim, vá ver na Bíblia se as suas condutas são todas corretas, meu amigo. Vá confirmar a conduta por conduta de acordo com o Evangelho. Leia ali Romanos 2 ou 3 para ver se realmente é isso, e esse é o correto. Mas então valeu, agradeço aí. Realmente que Deus possa estar nos abençoando. E valeu.